Olá, graça e paz, queridos. Quero aqui levar o meu abraço a você, por meio desse vídeo trazer uma palavra de Deus ao seu coração, porque entendemos que o nosso Deus é um Deus provedor, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que livra, né? Em meias lutas, em meias adversidades, em meias provações, o nosso Deus ainda é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Diz o Salmo 46 que o nosso Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia, né? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus. E diante de tudo isso que nós temos enfrentado, o Senhor Deus, ele me deu uma palavra para que eu viesse transmitir ao seu coração nessa manhã. E eu queria chamar a sua atenção, que você ouvisse todo esse vídeo, porque é algo muito importante para a sua vida e para esse momento atual do qual estamos vivendo. O texto que o Senhor falou no meu coração está inserido aqui em Mateus 14, versículo 23 a seguir, que diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi em direção sobre Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Esse texto, ele é muito impactante e muito cabível no dia atual do qual estamos vivendo. Amém? Perceba que depois de Jesus ter enfrentado um dia muito prolongado, porque nesse mesmo dia, o Senhor, né, é onde se conclui aqui, aonde Jesus faz a primeira multiplicação dos peixes e pães. A Bíblia diz que Jesus, quando saía para pregar, a multidão acompanhava. E não foi diferente aqui desse texto. A Bíblia diz que Jesus à beira do mar, na praia, o povo se aglomerou-se, uma grande multidão, e foi ter com Jesus. E já sendo tarde, diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que eles mandassem o povo ir para casa, pois já era tarde. E alguns deles chegaram e disseram: Senhor, já é tarde e o povo precisa comer. Alguns deles disseram: vamos comprar alguma coisa, mas sabia que pelo número de pessoas que estava, a quantidade de dinheiro para que eles viessem comprar o alimento tinha que ser bastante. E o que chama a atenção é que Jesus disse: veja o que eles têm. E diz a Bíblia que encontraram uma criança que trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. E desses 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor multiplica a ponto de eles se alimentar e saciarem a sua fome, e ainda acrescentaram 12 cestos do que sobraram. Depois de tudo isso, Jesus despede toda a multidão para que eles vá para casa, que eles vá embora, para que eles vá para o seu lar, e despede também os seus discípulos para que eles vá ao mar. E eles entram num barco e saem de perto de Jesus. Enquanto isso, o Senhor sobe ao monte a orar. Jesus sobe ao monte para ali orar e falar com Deus. E diz a palavra do Senhor que já na quarta vigília da noite, o barco do qual os discípulos estava sendo açoitado pelos ventos e pelas ondas do mar. E diz a palavra do Senhor que eles estavam muito atemorizados, que eles estavam agonizando de tanto sofrimento, de tanto medo, de tanta angústia. E diz a palavra do Senhor que de repente eles observam e percebem que alguém está vindo.
andando por cima das águas. E alguns deles acreditam que era um fantasma, né? E de forma que eles gritavam, eles clamaram com medo, eles gritaram com medo em alta voz, dizendo que aquilo era um fantasma. E Jesus replicou-se dizendo: não é um fantasma, sou eu. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E diz a palavra de Deus que Jesus disse: Pedro, vem. E é interessante, amados, que Pedro andou por cima das águas. Pedro, ele caminhou por cima das águas. E quanto mais Pedro, o que me chama a atenção aqui é que quanto mais Pedro andava por cima das águas, mais o mar se embravecia, mais as ondas açoitavam, mais o vento ele era contrário. Perceba que quanto mais Pedro andava em direção a Jesus, mais o vento era revolto. Algo me chamou a atenção aqui, porque a Bíblia diz que quando Pedro ele tira a visão de Jesus e olha para o que está acontecendo, ele começa a se submergir, ele começa a afundar. E é aqui que eu quero me ater, é nesse versículo que eu quero aqui me paralisar para falar algo para você. Perceba que quando Jesus dá ordem para Pedro andar por cima das águas, diante daquele vendaval, diante daquela tempestade, diante daquela situação contrária que eles estavam enfrentando, Pedro está olhando para Jesus, olhando para o Senhor, e perceba que ele anda por cima das águas. Por quê? Porque Pedro não está dando valor, Pedro não está valorizando o que está acontecendo. Pedro está olhando para o Cristo, Pedro está olhando para o Senhor, olhando para o que poderia de fato naquele momento livrar eles daquela tão grande tempestade. Só que quanto mais ele andava, mais o vento se embravecia, mais as ondas cresciam. Aí isso foi capaz de tirar a visão de Pedro de Cristo, e ele olhar para as ondas, e ele começa a afundar, ele começa a submergir. Perceba, querido, que a partir do momento em que o homem tira a visão de Cristo, a partir do momento em que o homem tira a visão do Senhor, o mal começa a alcançá-lo, ele começa a afundar, ele começa a ser tocado pela aquela situação. É interessante que a gente para analisar que Jesus ele não livrou o seu discípulo da tempestade, embora como Deus ele sabia que os discípulos iam enfrentar aquela grande tempestade. Jesus ele não livrou eles da tempestade. Por quê? Porque no ponto de vista espiritual aqui nós percebemos que Jesus queria livrar os seus discípulos não da tempestade, mas queria livrar eles dentro da tempestade, dentro do vento contrário, dentro daquele momento de turbulência do qual eles estavam enfrentando. É interessante perceber que quando você olha para a Bíblia, você vê Deus permitindo o seu povo muitas das vezes entrar em situações adversas. Se você olhar para o que está escrito em Daniel capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel dentro da cova. Deus não livrou Daniel daquela cova. O Senhor livrou Daniel dentro da cova. Se você olhar para o que está escrito em Daniel capítulo de número 3, a Bíblia diz que o Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. O Senhor livrou eles dentro da fornalha. Veja que o Senhor não livra os discípulos da tempestade. Ele livra os discípulos dentro da tempestade. Com todas essas condições bíblicas e amparo que ela me dá, eu tenho ousadia para dizer para você que talvez Deus não vá livrar o Brasil do coronavírus, mas Ele vai livrar o Brasil dentro do coronavírus, ou seja, dentro dessa situação, dentro dessa enfermidade, dentro dessa pandemia que tem se alastrado pelo mundo inteiro, sabe? Eu acredito que o Deus do qual nós servimos é um Deus que livra o seu povo
dentro da situação para mostrar que ele é Deus. A Bíblia diz que quando Daniel estava dentro da cova, os leões tiveram que jejumar e não se alimentaram, não se deliciaram na carne de Daniel. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados sim dentro da fornalha, porém lá dentro da fornalha o fogo, que foi aquecido 7 vezes mais, não foi capaz de tocar em um só fio de cabelo do jovem, pois a Bíblia diz que o quarto homem da fornalha estava com eles ali dentro da fornalha para livrar. Da mesma sorte, o Senhor Deus, Ele, amados, Ele mesmo não livrou os discípulos da tempestade, mas Ele livrou os discípulos dentro da tempestade. Mas eu quero lhe chamar a atenção a algo que acontece para Deus livrar o seu povo diante de situações. O que não pode acontecer é que a nossa fé não pode ser abalada, a nossa fé não pode ser tocada. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Cristo. Por mais que o vento seja revolto, por mais que a tempestade seja contrária, por mais que a situação se agrave mais ainda, mas não deixe de tirar os olhos de Jesus, não deixe de tirar os olhos de Cristo, porque enquanto você estiver com os olhos no Senhor, por mais que quando você estiver com os olhos em Cristo, você vai andar por cima dessa situação, e Deus vai livrar a tua casa, vai livrar a tua família, vai livrar a tua vida, vai livrar o nosso estado, o nosso município, o nosso Brasil, o mundo, a partir do momento em que nós tivermos com os olhos citados em Cristo Jesus. Eu deixo essa palavra para você nesta manhã, que você não deixa essa palavra fugir. Assente ela no teu coração, porque é assim que Deus vai nos livrar dessa situação que o mundo enfrenta. Que Deus te abençoe. Eu desejo uma semana de vitória, uma semana de paz e uma semana com você com a sua fé inabalável. Não deixe ninguém roubar a sua fé. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, em nome de Jesus.